Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, iremos para a nossa quarta aula do terceiro bimestre, cujos o tema são práticas corporais de aventura, esportes na natureza ainda, e a gente vai falar um pouquinho mais detalhado a respeito do surf. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história do surf, né? O surf, do inglês surf, é um esporte de aventura na natureza, realizado na superfície marítima e caracterizado pelo deslize nas ondas por meio de uma prancha. A narrativa histórica mais difundida acerca da modalidade atribui seu surgimento a pescadores da Polinésia, conjunto de ilhas do Oceano Pacífico. Assim, a prática teria surgido do uso de tábuas de madeira por pescadores nativos para retornarem das embarcações até a margem. Logo, a prática se tornou parte da cultura polinésia, sendo realizada na forma de ritual de oferenda e agradecimento. Nesse sentido, passou a ser desenvolvida conforme a estrutura hierárquica da sociedade, ou seja, foi restrita aos membros da realeza e proibida aos demais. Assim, reis e familiares utilizavam grandes pranchas e surfavam em pé, enquanto outros membros da realeza surfavam em pranchas menores e nunca em pé. A história dessa modalidade, né, começou a ganhar uma nova configuração em 1778, quando o navegador inglês James Cook chegou ao arquipélago do Havaí, né, um dos vértices do Triângulo Polinésio, e teve contato com a prática. Ao retornar para a Europa, Cook introduziu a prática na cultura ocidental, tornando-a apreciada principalmente no estado da Califórnia, né, onde tem um grande índice, né, de prática do surf, e daí as pessoas têm essa grande dúvida, né, se o surf surgiu na Califórnia, mas esse é todo o histórico do processo, né, até chegar à Califórnia. Popularização. Embora introduzido no mundo ocidental por James Cook, o surf tornou-se conhecido ao redor do mundo por meio do nadador e embaixador havaiano Duke Kahanamoku. É um nome bem esquisito. Após representar os Estados Unidos na natação das Olimpíadas do Estocolmo, 1912. Com isso, Duke agregou visibilidade à prática, levando-a consigo a países como Austrália e Nova Zelândia, e potencializando a disseminação e a popularização da modalidade enquanto prática esportiva. Os primeiros campeonatos da modalidade foram organizados durante as décadas de 1970 e 80, ocorrendo em 1964 o primeiro campeonato mundial de surf na Austrália. Nesse mesmo ano foi fundada a International Surfing Associação, né, que é a ISA, e posteriormente, em 1976, a World Surf League, WSL. Inclusive, né, recentemente teve um campeonato, né, uma maratona, aonde os brasileiros, né, eles conquistaram o título, né. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho. Atualmente, ambas as entidades atuam na regulamentação esportiva do surf, cuja estreia como esporte olímpico ocorreu na edição dos Jogos de Tóquio de 2021. Na verdade, a edição é 2020, né, mas ocorreu agora em 2021. O surf é praticado no Brasil, né, desde a década de 1930, na cidade de Santos, tendo o ano de 1938 como marco devido à construção da primeira prancha brasileira produzida em madeira. Já na década de 1960, houve o surgimento de surfistas cariocas e a chegada de pranchas da Califórnia, feitas de vidro, fibras de vidro, o que potencializou a popularização da prática em seu caráter esportivo no país. Desse modo, em 1987, foi fundada a Associação Brasileira de Surf Profissional, ABRASP, vindo a modalidade a ter o reconhecimento do Conselho Nacional de Desportos no ano seguinte. Com isso,
foi realizado o primeiro campeonato brasileiro feminino de surf, em 1997, destacando-se ao longo dos anos as surfistas Tita Tavares, do Ceará, e Andressa Lopes, do Rio de Janeiro. Sobre os fundamentos. Bom, gente, eu não sei se vocês observaram, mas desde a abertura, né, eu tenho trazido um pouco da minha prática, por eu ter iniciado o surf, e por eu estar ainda nesse movimento de aprendiz, porque para surfar leva tempo, né, e não basta só você ter uma linguagem corporal, um conhecimento de corpo, que eu tenho com a dança, mas a gente também tem que ter muito cuidado para moldar aquele corpo a uma nova realidade, no caso, o mar, né? Então, primeiramente, não está aqui, mas eu queria dizer que para surfar é muito, muito importante que você saiba nadar. Né? Então, muita gente diz, eu posso surfar, eu não sei nadar. Algumas escolinhas aceitam, quando a pessoa não sabe nadar. Mas, assim, eu, como profissional, eu aconselho as pessoas que têm vontade, têm interesse em iniciarem o surf, primeiro, aprenderem a natação. Na verdade, não é só nadar, né? Aprender a natação, os nados, né? Até porque, numa condição de mar, que a gente lida com uma situação natural, que é o mar, a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Fora isso, nos fundamentos a gente tem, né, o objetivo, qual é o objetivo principal, né, do surf? É o deslize pelas ondas com uma prancha para a realização de manobras. Para isso, os principais fundamentos da modalidade são a remada. Então, nessa primeira fotinho mais abaixo aqui, eu tentei fazer uma foto, ou pegar uma foto minha remando, mas não deu. Mas, na verdade, eu estou fazendo uma remada, né? A caminho em direção à onda. Para o deslocamento no mar, até uma boa posição. Depois, a gente tem o joelhinho, que também a gente chama furar onda. O que seria isso? Um mergulho feito com a prancha no deslocamento para ultrapassar as ondas. Então, se vem uma onda e eu sei que não vou conseguir passar por cima, né? Sobrepor essa onda, então eu tenho que fazer o joelhinho. Aqui embaixo tem essa foto, né? Na posição em que a surfista está segurando a prancha com os dois braços, empurrando a ponta para baixo, né? E aqui atrás ela deu um impulso e fez uma impulsão com os pés, para manter a prancha bem retinha. O que a gente chama de joelhinho é porque muitos surfistas, eles levam o joelho para pressionar a prancha para baixo, né? Ao mesmo tempo que estão forçando aqui nas laterais, nas bordas da prancha, para ela continuar numa posição igual, né? Porque aí você fura a onda e ela não tem o perigo de vacar, que a vacar a onda vira, ela reverte para você e ela pode machucar, né? Vir a seu encontro no rosto, enfim, é perigoso. A gente tem o drop seria, no caso, o movimento de transição da remada para a posição em pé, eu vou passar as fotos para vocês entenderem. E a cavada, que é o direcionamento do surfista para um lado das ondas. Bom, aqui eu trouxe alguma seleção de fotos minhas, né, caseiras, mas assim, por que eu quis trazer? Eu já falei, né, eu acho que é importante vocês verem a realidade, né, aqui é na Praia de Iracema, ali no Havaizinho, e eu iniciei meus treinos lá, né, então assim, a gente tem uma sequência de fotos, então eu vou explicar um pouquinho da nossa prática, né, a gente tem um aquecimento na areia, onde a gente faz um movimento de subida, de levantar na prancha, de remar. Tem a primeira foto que o professor orientando. Na segunda foto eu já estou tentando fazer a remada para depois fazer a subida, né? Então a gente faz todo esse processo na areia. E aqui eu já estou no mar, pegando uma marolinha. O que é uma marolinha, gente? É uma ondinha baixa, uma ondinha só para você aquecer, né? Não é uma grande onda. Aquela ondinha de aprendiz. Então, nessa marolinha, eu já estou aqui me deslocando, né? Eu já remei. Eu já estou... flexionei o joelho, né?
Nessa primeira foto, foi bem no início, e a prancha é uma prancha de iniciante mesmo, né? Aquela prancha mais larga, que dá mais estabilidade. E aí, em seguida, eu já inclinei, subi e fui mantendo, né, o equilíbrio, a posição com flexão de quadril e flexão de joelho, né, uma tendência a fletir, e o braço realmente nessa postura, né, tronco e braço. Bom, nessa segunda sessão de fotos, a gente já vê, assim, uma diferença, né, na subida, né, onde a primeira foto eu estou elevando o meu tronco para ganhar impulso, e ao mesmo tempo, na segunda foto, eu já estou fletindo o joelho, né, o joelho já, e já apoiei a perna de base que eu vou me posicionar. Essa terceira foto, eu já estou tentando um equilíbrio em cima da prancha, né, e aí, consequentemente, é uma marolinha também, não é uma onda tão alta, e aí, consequentemente, vou mantendo, né? Vou dropando e seguindo na direção em que a onda é sugerida, né? Para o lado que eu escolhi. No caso, para o lado direito, tá certo? Aliás, lado esquerdo, desculpa. Sobre os equipamentos, a gente tem a prancha, né? É esse implemento do surf. A gente tem o lash, né? Que é essa cordinha que a gente tem que colocar na nossa perna para que a gente possa não perder a prancha, não causar um problema de acidente, né? Então, assim, e tem a parafina que a gente utiliza para envolver a prancha e a gente tem uma melhor aderência. A gente tem a prancha propriamente dita, né? Aqui são as partes da prancha, tem o bico, a frente, tem o bottom, logo embaixo da prancha, tem o deck, que é onde a gente vai posicionar o pé, né? Nesse deck, tem as bordas, onde a gente vai sempre estar segurando, né? Com as duas mãos e fazendo um movimento de impulsão para a subida e mantendo também o equilíbrio, né? Temos a longarina, que é essa parte aqui mais atrás, então o pé fica nessa primeira direção para essa direção, né? Um pouquinho mais aberto, é como se fosse o primeiro pé aqui e o segundo aqui, né? Não pode ser muito fechado para poder a gente dividir o peso nessa prancha. Tem a rabeta, né? Tem a quilha, né? Aqui é a visão dela com rocker de bico, rocker de rabeta e o rocker contínuo. Sobre as regras, né, gente? Então, o que é preciso, é importante a gente ter em mente sobre o surf, né? Então, vamos lá. A prioridade na hora de pegar uma onda deve ser do surfista que estiver esperando há mais tempo. 2. Se o surfista rema até a onda, mas não consegue pegá-la, deve esperar os demais para então tentar a próxima onda. O próximo, caso mais de um surfista pegue a mesma onda, a prioridade é daquele que estiver mais próximo do pico da onda. Gente, o pico é a posição da onda, né, aonde ela vai começar a quebrar. Se ela vai para a direita ou para a esquerda, tá? Eu acho que não foi, assim, eu pensei em trazer essa definição, mas ficaria muito extenso nosso conteúdo. E aí vocês podem depois ver vídeos, né, entender melhor. Vamos lá, quando houver mais de um surfista em uma onda que quebre para os dois lados, porque pode acontecer de ter o pico, né, que é a parte mais alta da onda, e ela inclinar para um lado e para o outro. Então, ela vai quebrar para os dois lados, né? O que se tem que fazer? Né? Deve-se haver um consenso entre os surfistas, né, que pegaram a onda, direcionando-se um para cada lado dela. Então, tem que haver um consenso ali na hora. Ó, vou quebrar para a direita, vou quebrar para a esquerda, né? Que mais? Se um surfista estiver remando para o mar e defrontar-se com o outro em uma onda, deve dar a volta nela e não voltar para a praia, liberando assim o caminho para o surfista que está na onda e evitando um confronto acidental, que é muito perigoso, né? Que mais? O surfista jamais deve saltar a prancha, pois ela pode se perder e gerar acidentes. Em competições, os surfistas devem tentar permanecer na onda durante o maior tempo possível e realizar o maior número de manobras que conseguirem.
Então, isso é uma das de várias regras, né? Ainda tem mais essas. Por exemplo, a respeito das competições oficiais, possuem baterias de 4 surfistas, né? Dos quais ao menos 50% avança para a fase seguinte. As baterias são organizadas por tempo mínimo, tendo eixo de 15 minutos para as baterias iniciais e de 20 minutos para as finais. O limite de ondas por bateria, assim como quantas ondas serão pontuadas em cada uma, fica a critério da direção técnica e jurídica de cada campeonato. Os surfistas são avisados quando faltam, e eles, né, 2 ondas, uma onda e quando completam o limite de ondas permitidas para a bateria. Caso um surfista surfe mais ondas do que o permitido, pode ser punido em valor equivalente ao da inscrição do campeonato para cada onda extra. Basicamente, são as regras. Nós temos as manobras, eu vou falar, não vou ler as definições, porque aí vocês depois podem, né, se aprofundar, porque é a nível mais de curiosidade. A gente tem o drop, que é dropar, que é o que eu falei. Se eu estou em cima, se eu conseguir me equilibrar na prancha, eu vou manejar, descer a onda, né, para me equilibrar naquela onda, para fazer as manobras naquela onda, né? Então, dropar é descer a onda, da crista até a base, tá certo? Ou seja, do pico até a base. Furar a onda, que é o joelhinho, que eu já expliquei, né? Enquanto o surfista rema, ele segura a borda da prancha, já falei na foto, né? Com as mãos impedindo para o fundo com a ajuda de um pé ou do joelho na parte de baixo da prancha. Outros nomes que são dados, né, o joelhinho, é furar onda, né, que eu já falei, mais popular, mergulho de pato, golfinho, peixinho, submarino e duck dive. Tem a batida, né, depois de realizar uma cavada na base da onda, o surfista sobe sua parede e bate com a parte de baixo da prancha contra a crista, deixando a prancha, principalmente a rabeta, sair para fora da onda. Outros nomes, pedrada, paulada, snap, tijolada. Aéreo envolve o lançamento da prancha por cima da crista da onda, né? Então, o surfista geralmente ele faz um movimento que ele sai da onda, né? Então, por isso é aéreo, porque ele foge da superfície do mar com velocidade, elevando-a no ar e caindo novamente sobre a onda. 360 ou 36, que é a manobra onde o surfista faz uma volta completa em torno de si mesmo, é muito bonito de se ver, né? Rasgada, depois da cavada, o surfista vai em direção à crista, mas antes de chegar lá, usa a força e a agilidade para mudar de direção e trocando de borda, voltando para a base. E aí tem mais esses, eu não vou ler, mas eu li ali os principais, a nível de curiosidade. E a gente finaliza aqui com as curiosidades sobre o surf, né? Então, nas Olimpíadas da Suécia, em 1912, do que Kahanamoku bateu o recorde de 100 metros no nado livre. Com a visibilidade adquirida, passou a divulgar o surf e a popularizá-lo no meio esportivo. A australiana Isabel Letton é considerada a primeira mulher a praticar o surf em 1915, surfando com Duke. Depois dela, a californiana Marianne Hawkins, né? Apresenta-se como importante nome feminino na modalidade, pois foi a primeira mulher a competir em um campeonato do esporte em 1938. Gente, a história do surf teve registro do início do século XVI, sabendo-se que a mais antiga prancha de surf datada em 1060 vem do local onde descansa a princesa, né, Kaneamuna, na Big Island, de acordo com o Centro de Cultura e Patrimônio do Surf em São Clemente. O surf era uma atividade comunitária nas ilhas, tanto para homens, mulheres e crianças de todas as classes sociais. Era praticado por nobres, reis e plebeus. Embora todos tenham surfado, foram os homens que dominaram o esporte. Tem isso, né, meu povo? As pranchas de surf produzidas antigamente eram fabricadas por cada surfista, pois acreditava-se que esse era um momento mágico em que suas energias positivas eram transmitidas à prancha. Seguem as nossas referências para quem quiser ter mais aprofundamento dos conteúdos, né? E
E assim a gente finaliza, né, esse tema tão oportuno, tão interessante, que eu amo, né, falar. Eu sei que muita coisa a gente precisaria aprofundar mais, mas nas nossas interações, nos momentos que nós estivermos, né, um contato, eu espero poder comentar mais, né, e detalhar mais sobre esse esporte tão genial. Então, eu desejo a todos tudo de melhor, né? E que nós possamos nos encontrarmos, que esse assunto seja bem aproveitado por vocês, espero que gostem, tá? Tudo de melhor para vocês e até a próxima. Beijão.